Num tempo que a gente fala de família, eu creio que seja interessante a gente olhar para algumas coisas que são ameaças para as nossas famílias. Muita coisa ameaça a família. Dizem que o diabo não tem família e ele quer destruir a nossa. Em nome de Jesus, a gente não vai deixar que isso aconteça. Para isso a gente precisa, claro, da ajuda do nosso Deus, e Ele nos instrui através da sua palavra. E eu quero tratar de um tema aqui nessa noite, creio eu, seja recorrente a todas as famílias. Eu, para trazer essa palavra aqui, pesquisei algumas situações que vêm contra a família. E a gente vai trabalhar uma delas. Aliás, a situação ou a ameaça mais gritante para as nossas famílias, embora a gente às vezes nem perceba que essa seja uma ameaça. Mas nós vamos procurar tratá-la aqui à luz da palavra de Deus, na experiência de uma família. Ruth, capítulo 1. Eu vou ler todo esse capítulo. Eu queria que você acompanhasse a leitura e permanecesse com a sua Bíblia aberta. À medida que a gente for conversando sobre o texto aqui, a gente recorrer a ele. Nos diz a palavra do nosso Deus, no livro de Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo, tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi,
chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Fala, Deus, ao nosso coração, a despeito de nós. Aplica, ó Deus, a tua palavra com as verdades contidas aqui nesse texto e não permita, Deus, que nada seja dito aqui que contraria a tua vontade. Nós confiamos em ti, ó Deus, nós nos submetemos e nos colocamos nas tuas mãos. Fazemos isso, ó Deus, pedindo teu favor em nome de Jesus. Amém, Deus. Como eu disse aqui, irmãos, várias coisas ameaçam o casamento. E lendo a respeito, eu constatei que, a despeito do que se pensa, não é a infidelidade conjugal a maior causa de separação entre casais. Não é outra coisa que não seja algo que todos nós como família convivemos e tratamos. Mas, como eu disse anteriormente aqui, às vezes passa tão desapercebido aos nossos olhos que a gente nem se dá conta e nem valoriza, nem dá atenção devida a esse tema que é de suma relevância, que é de suma importância, que traz complicações para as nossas casas, a forma de nós administrarmos os nossos recursos. O dinheiro e a devoção a ele é o principal motivo pelos quais as famílias se acabam, se desmoronam. As crises financeiras, elas são o estupim de várias separações. E a forma inadequada de lidar com as crises financeiras, elas acabam levando as famílias, ou algumas delas, à ruína. Eu tenho um livro de um autor chamado Gustavo Cerbasi, e esse livro se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E esse autor, ele diz nesse livro que grande parte dos problemas de relacionamento entre marido e mulher começam exatamente no dinheiro, no excesso ou na falta dele. Então isso significa que não apenas a falta do dinheiro é problema, mas quando ele sobra, ele também se constitui num problema. Por quê? Porque o marido quer gastar o que sobra com um carro novo, a mulher quer fazer uma viagem. O marido quer reformar a casa e a esposa quer ir à praia, ou tirar férias e passar 15 dias na casa da mãe. E isso costuma dar problemas. Então, o dinheiro, ele é problema quando ele falta, e Cerbasi mostra isso, mas também quando ele sobra. E nesse mesmo livro, o autor diz que 38% dos casais brigam ou em algum momento discutiram asperamente por causa do dinheiro. E isso aqueles que foram corajosos em admitir isso. Quem nunca discutiu qual a melhor maneira de administrar o dinheiro? Quem nunca ponderou acerca da melhor forma de aplicar o dinheiro? Viajar ou poupar? O dinheiro, queridos, é a fonte de conflito na família, e muitas vezes a gente está disposto a fazer sacrifícios pelo dinheiro. O trabalho é uma bênção, mas muita gente enxerga o trabalho e toma o trabalho e vive o trabalho de forma a cultuar o próprio trabalho, a devotar louvor, adoração ao próprio trabalho.
E o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. E tem gente que vive na perspectiva de ajuntar, de acumular, e coloca o dinheiro, coloca o recurso financeiro, os recursos, os bens, como senhores de sua vida. E Jesus deixa muito claro para a gente que ou a gente aborrece um senhor, ou a gente aborrece outro senhor. Ou ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está aqui falando que todos nós temos, ou todas as pessoas têm senhores para a sua vida. Tem deuses para a sua vida. Alguém ou algo em quem nós possamos depositar as nossas expectativas. Alguém ou algo que nós depositamos a nossa felicidade, a nossa perspectiva de prazer, de segurança, de conforto. E o próprio Jesus, esse mesmo Jesus, o nosso Senhor, ele vai dizer que o ideal é que nós depositemos a nossa esperança, que nós depositemos a nossa vida, a nossa confiança, a nossa existência em Deus. Nós erramos quando e corremos todos nós o risco de erro, ao depositarmos as nossas expectativas no dinheiro, ao fundamentarmos a nossa vida e fazer com que ela toda gire em torno dos nossos bens materiais. E quando isso acontece, queridos, nós desprezamos Deus. Quando nós colocamos as riquezas, os bens, como o alvo da nossa adoração e o alvo da nossa vida, nós desprezamos Deus, nós desprezamos as pessoas e nós corremos o risco de desprezarmos, inclusive, a nossa família. Quando nós depositamos as nossas expectativas no dinheiro, quando nós temos Ele como o Senhor da nossa vida, nós não vamos hesitar em fazermos sacrifícios por Ele. Sabe por quê? Porque a gente sacrifica em favor dos nossos deuses, vou usar essa expressão. Nós sacrificamos em favor do Deus ao qual nós servimos. Se nós servimos o Deus que entrou numa aliança conosco, se nós servimos ao único Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro, nós nos dispomos a sacrificarmos por Ele. E aí a gente deixa a nossa casa numa noite fria de quarta-feira, aí a gente se desdobra no serviço a Ele, mesmo quando a gente não está bem, mesmo quando a gente não está com saúde. Por quê? Porque quando adoramos, nós nos dispomos a sacrifícios. Se adoramos as riquezas, não tenha dúvida, querido, nós vamos estar dispostos a sacrificar em nome dos bens materiais, a sacrificarmos em nome do dinheiro. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no texto que nós lemos. Esse texto, ele nos conta a respeito de uma família que foi sacrificada, a família de Elimeleque e Noemi. E eu queria chamar sua atenção aqui para o contexto em que essa família vivia. Olha o versículo 1 aí, do capítulo 1. O texto nos diz que nos dias em que julgavam os juízes, o que acontecia nesse tempo? O livro de Juízes é a história de Israel em um dos pontos mais baixos da sua história, um dos momentos mais decadentes da história do povo de Deus. É um registro, o livro de Juízes, é um registro de divisão, de crueldade, de apostasia, onde as pessoas abandonavam Deus, eram desobedientes a Deus, um contexto de confusão civil, um contexto de vergonha nacional. O caos estava estabelecido de forma tal, no contexto do livro de Juízes, que lá no capítulo 17, o versículo 6, diz que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Nesse contexto que já era confuso, para aquela família,
ele fica mais confuso quando a crise financeira se estabelece em Judá. Belém, e você deve saber que Belém significa casa do pão. Belém estava vivendo uma situação de desabastecimento. Quando a gente começou a pandemia, as pessoas correram para os supermercados para comprar mantimento, para comprar alimento, né? Na expectativa ou temendo que isso faltasse. E aí o pessoal correu e comprou e se abasteceu, e graças a Deus a pandemia passou e ninguém ficou sem comida em casa, por graça e misericórdia de Deus. Mas imagine só, no meio da pandemia, você correr para o supermercado e as prateleiras estarem vazias. Te dá aquela vontade de, né, aquele desejo de você comer um arrozinho feito na hora, com aquele feijãozinho cozidinho na hora. Você vai no supermercado, cadê o arroz? Cadê o feijão? Era o contexto vivido aqui por essa família. Então, os habitantes de Belém, os moradores de Belém, eles estavam passando necessidades. Aquela que era a casa do pão estava vivendo a falta do pão. E a fome não era apenas uma casualidade ou uma situação resultado de uma tragédia natural. E a gente sabe que as tragédias naturais acontecem, né? Seca, chuva em excesso, que fazem com que a gente não tenha, ou que as pessoas não tenham o que comer. Mas não era isso que estava acontecendo. O tempo dos juízes era um tempo do juízo de Deus. O povo vivia numa constante insegurança. As nações vizinhas, elas vinham e devastavam os campos, saqueavam os bens e as riquezas, e tudo isso era o juízo de Deus contra justamente a rebelião do povo contra o próprio Deus. O povo é desobediente, o povo estava desobedecendo. Deus permitia, como uma forma de juízo, que a fome se estabelecesse. E essa família está vivendo essa crise. Essa família está vivendo essa realidade. Essa família está atravessando sérios problemas. E quando a gente enfrenta problemas, a gente pode tomar 3 caminhos quando a gente está diante dos problemas. O primeiro caminho, a primeira atitude, é nós suportarmos os problemas, enfrentarmos os problemas, arregaçarmos as mangas, nos enchermos de coragem e enfrentarmos as situações adversas. Mas a gente pode também fugir dos problemas, fazer de conta que eles não estão acontecendo, ou a gente se distanciar deles, ou a gente pode usar os problemas a nosso favor. Elimeleque tomou a pior das decisões, ele tomou a pior das atitudes, ele fugiu da crise financeira. Ao invés de esperar em Deus e enfrentar a crise, Elimeleque, ele foge do problema para tentar salvar a sua vida, para tentar salvar a sua família, e ele acaba morrendo e sacrificando a sua família. E eu queria pensar aqui com você, com base no texto, tendo como fonte de reflexão, quanto que nós sacrificamos as nossas famílias? Quanto que nós sacrificamos as nossas famílias? O que a gente pode fazer para evitar que elas sejam sacrificadas? E eu vejo aqui que a gente sacrifica a família quando nós deixamos de confiar na promessa de Deus para confiar no recurso financeiro. Olha o que estava acontecendo aqui. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe, nos diz o versículo 1, com sua mulher e com seus 2 filhos. Elimeleque era de Belém, a casa do pão, o lugar de sustento de Deus, a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Mas não era isso que a família estava vivendo. Elimeleque e sua esposa Noemi estavam olhando para
para a casa do pão e talvez perguntando assim: que sustento é esse que a gente tem recebido? Olhando para Deus e se questionando: como que Deus está tratando conosco? Olha de que forma que Deus Ele está tratando conosco. Não são aqui, queridos, as promessas de Deus que estão falhando com relação àquela família. O pivô da crise não foi a infidelidade de Deus. O que causara essa crise não foi a infidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mas a infidelidade ou a rebeldia do povo diante de Deus. A causa da fome, a causa da crise era a desobediência a Deus. E eu digo aqui que grande parte dos nossos problemas estão relacionados com a desobediência, ou nossa desobediência a Deus. Isso significa dizer, irmãos, que a gente sofreria menos, as nossas famílias sofreriam menos, nós choraríamos menos se nós fôssemos mais obedientes a Deus. Elimeleque, ele sai da terra da promessa e vai para Moabe. Moabe era a terra dos moabitas. Os moabitas eram descendentes de Ló, fruto do incesto com sua filha mais velha. Esse povo era um povo idólatra, eles serviam a um Deus que adoravam um Deus chamado Camus, e esse Deus, ele recebia por parte dos moabitas sacrifícios diversos, dentre eles sacrifícios humanos. Queridos, pelo dinheiro e pela segurança financeira, Elimeleque levou sua família para o meio da idolatria. Em nome da segurança social, ele levou aquilo que ele tinha de mais precioso por meio de um povo que não conhecia Deus, de um povo que adorava outros deuses. Esse pai de família devotou sua confiança na idolatria ao dinheiro, ao invés de confiar na aliança com o Yahvé, com o Deus de Israel. Ele tirou a sua família debaixo das asas protetoras do Deus providente, para levar a sua família para o seio de uma podridão idólatra. E o texto nos diz no versículo 1 que esse homem saiu a habitar. E a expressão sair aqui no hebraico sugere a ideia de ficar ali por um tempo, até que as coisas se estabilizem. A ideia era a seguinte, e eu imagino Elimeleque conversando com Noemi: olha, a gente sai daqui, a gente sai de casa, vamos deixar as nossas coisas aqui, a gente vai lá, assim que as coisas melhorarem, assim que a gente conquistar um recurso financeiro, assim que a gente ganhar um dinheiro, assim que as coisas melhorarem financeiramente para a gente volta para casa. A gente sai da proteção de Deus, vai, mesmo que a gente tenha que conviver com idolatria por um tempo, mesmo que a gente desagrade Deus por um tempo, mas é só por um tempo. Daqui a pouco a gente está de volta. E o versículo 2, você olha aí por favor, finalzinho do versículo 2, diz que eles ficaram ali. Era por um tempo, mas foi por mais tempo do que eles imaginavam. Era só por um tempo, mas esse por um tempo demorou muito. Muitas vezes, irmãos, nós negociamos valores de Deus com a desculpa que é necessário, mesmo que por pouco tempo. Muito cuidado. A gente pode imaginar que seja por pouco tempo, mas a gente pode ficar tempo demais. A gente pode ficar mais tempo do que a gente pensou. E aí, nesse contexto, Elimeleque, ele perde a sua vida, ele perde os seus filhos, e a sua família quase que se extingue. Quando a crise financeira se estabeleceu na família de Elimeleque, o que ele fez foi fugir da presença de Deus, em nome do dinheiro.
deixou de fazer a vontade de Deus na perspectiva de conquistar a segurança financeira. Elimeleque não foi homem suficiente para enfrentar a crise. E muitas vezes a gente está perdendo a capacidade de enfrentarmos os problemas, porque a gente olha para eles e muitas vezes a gente enxerga eles grandes demais e a gente acha mais fácil fugir. Mas muitas vezes fugir do problema é algo também perigoso. Nós sacrificamos a família quando nós tomamos atitudes precipitadas em nome da segurança financeira. Elimeleque, naquele contexto, ele só enxergou uma saída. Isso às vezes pode acontecer com a gente, né? Porque às vezes o problema ele é tão opressor, ele toma tanto a nossa cabeça, ele tira a nossa capacidade de enxergar outras perspectivas. A única saída que Elimeleque enxergou foi sair de Belém, foi procurar uma outra cidade, foi procurar novas perspectivas financeiras. Ele não refletiu sobre a atitude a ser tomada, ele não ponderou acerca do que isso acarretaria sobre ele, sobre sua vida, sobre sua família. O que isso traria na sua relação familiar e principalmente na sua relação com Deus. Eu até creio, sinceramente, que ele tenha ouvido algumas pessoas dizerem para ele assim: Elimeleque, fica aí, cara, não vai não, cara, isso é por um tempo. Elimeleque, pensa um pouco mais, olha o que você tem aqui, rapaz, olha o que isso vai demandar para você, olha o que isso vai refletir-se na sua casa. Mas ele não, ele tapou os olhos e ele só conseguiu enxergar essa alternativa para esse tempo de crise. Mas a gente olha no livro de Ruth, que nem todas as pessoas fugiram de Belém no tempo da crise financeira. Sabe por quê? Porque fugir aqui não era a única porta de escape. Muitas pessoas continuaram em Belém. Mas é isso que a crise às vezes faz com a gente. Ela nos deixa míopes. Irmãos, grandes prejuízos muitas vezes são fruto de atitudes impensadas. As crises elas poderiam ser mais suaves e menos danosas para nós e para as nossas famílias se nós refletíssemos sobre nossas atitudes diante delas. Eu vejo aqui um homem que não coloca essa situação diante de Deus, que não pede orientação a Deus, que não se coloca diante de Deus perguntando a Ele: Senhor, o que eu devo fazer aqui? Esse homem agiu única e exclusivamente sob o impulso do seu coração. Ele não ouviu outra voz que não a voz do próprio coração. Gente, muito cuidado com a voz do coração. Muito cuidado com a voz do coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, que muitas coisas que a gente enxerga com os olhos do coração não condizem com a realidade. Elimeleque agiu dessa forma. Ele fugiu da fome e encontrou a morte. Ele fugiu da mesa vazia e encontrou o túmulo para ele e para os seus filhos. Porque o dinheiro não é um refúgio seguro, ele não nos livra dos problemas e nem nos livra nos problemas. Gente que tem dinheiro enfrenta dificuldade com filhos, gente que tem dinheiro fica doente, gente que tem dinheiro tem depressão, porque o dinheiro não pode dar segurança. E quando eu olho para o capítulo 2, eu vejo alguém que resolveu enfrentar a crise financeira, ao invés de fugir como Elimeleque fez. Esse homem era Boaz. Aí você pode até dizer assim: pastor, mas Boaz era um sujeito rico. Mas as pessoas ricas também enfrentam crises. As pessoas ricas, elas também enfrentam crises financeiras, e se elas não souberem lidar com essas crises, elas perdem muito, podem até perder todas as suas posses,
todos os seus bens. Boaz era um fazendeiro. E eu entendo que diante da crise, Boaz foi alguém que teve que repensar, que reestruturar, foi alguém que teve que cortar despesas, foi alguém que teve que repensar os gastos, foi alguém que teve que arrochar o investimento. Com certeza, Boaz teve que se privar de algumas coisas. Ele foi um homem que soube viver e enfrentar a crise. E, gente, viver momentos de crise é diferente da gente viver momentos de prosperidade. Quando a maré está boa, a gente pode viver com certas regalias. A gente pode fazer uma graça, levar a família para comer uma pizza, né? Convidar a esposa para jantar num lugar mais sofisticado. Mas quando as crises batem na nossa porta, a gente precisa repensar estratégias. E aí, de repente, a gente não vai levar para comer uma pizza, a gente vai levar para comer um cachorro-quente. A gente não vai levar para jantar fora, a esposa para jantar fora, mas a gente pode levar para chupar um picolé. Mas tem gente que, já viu aquela expressão? Tem gente que não desce do salto. Tem gente que quer viver no momento de crise com o mesmo padrão que ele vivia no momento de bonança, no momento de... na maré tranquila. Quer viver da mesma forma, não abre mão das regalias. Não, eu não posso baixar o meu padrão de vida. Eu creio que Boaz tenha sido esse homem. Pastor, mas talvez Elimeleque e Noemi não tivessem condições de fazer isso. Não é o que o texto me mostra. Olha o que o versículo 21 diz aqui. Palavras da própria Noemi. E eu vou ler aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. De mãos cheias eu saí, e de mãos vazias eu voltei. Quando eu saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Essa fala de Noemi me dá a entender que essa família tinha bons recursos para passar por aquele momento de crise, sem a necessidade de arriscar tanto, sem a necessidade de expor a família, sem a necessidade de se afastar-se da presença de Deus, que foi o mais danoso para aquela família. Irmãos, nós não podemos sacrificar as nossas famílias com atitudes precipitadas. Mas ainda eu aprendo nesse texto que o sacrifício financeiro não vale a pena quando nós perdemos a essência da família. Repito, o sacrifício financeiro não vale a pena quando nós perdemos a essência da família. A gente está diante aqui de uma família que sofreu grandes perdas, que praticamente se extinguiu. Morreu Elimeleque, morreram os 2 filhos, e esses sepultados em uma terra idólatra. Elimeleque e seus filhos morreram longe da presença de Deus. Eles acharam que ficariam por um tempo, que retornariam. A gente fica longe de Deus, longe da proteção de Deus, longe da bênção de Deus por um tempo, até a gente se estabilizar. Depois a gente volta. Eu já ouvi muita gente dizer isso. Não, eu quero voltar para a igreja, mas eu tenho que arranjar algumas coisas ainda. E arranjar essas coisas geralmente envolve questão financeira. Aí não, eu preciso ajustar algumas coisas ainda, depois eu volto. Essa gente morreu longe de Deus. Essa gente morreu longe da promessa de Deus, longe da bênção de Deus. E é isso que o dinheiro e a devoção ao dinheiro faz. A devoção ao dinheiro, aos bens, aos recursos financeiros, eles nos levam para longe de Deus. E aí, mais uma vez, eu evoco aqui
As palavras de Jesus em Mateus 6. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Quando Noemi fica sabendo que a prosperidade, que o sustento novamente voltou para Belém, lá no versículo 6, ela volta para a terra de Judá, versículo 7. Mas, mais uma vez, a questão financeira está guiando os passos dessa família. Ela não volta porque ela está arrependida. Ela não volta porque ela reconheceu que esteve, ou que vivera de forma rebelde diante de Deus. Ela não reconhece o seu pecado, mas ela retorna ainda movida pela questão financeira. Essa mulher não confessa o seu pecado. Pelo contrário, ela quer acobertar o seu pecado. E há uma informação interessante aqui, nesse texto. Quando as duas noras estão diante de Noemi, ela diz para as noras: olha, voltem para a casa de seus pais, voltem para os deuses de seus pais, voltem para a realidade que vocês viviam antes. E aí eu me pergunto, como uma pessoa que conhece a Deus, como uma pessoa que tem intimidade com Deus, vai virar-se para duas pessoas que ela ama, porque Noemi amava as suas noras, ela vai virar para... Por que ela vai virar para suas noras e dizer assim: volte para a idolatria, volte para cultuar outros deuses? Por que ela faz isso? Porque Deus proibia o casamento dos judeus com os moabitas. E quando ela retorna a Judá, ela não quer que as pessoas de Judá vejam que a sua família desobedeceu essa ordenança, esse princípio de Deus. Ela não retorna a Judá por arrependimento. Ela retorna motivada pelo mesmo fato que fez com que ela saísse de lá. E quando ela chega, versículo 19, quando ela chega a Judá, ela é saudada pelos moradores. Olha aí o versículo 19. Não é esta Noemi? E aqui não é simplesmente um reconhecimento de que realmente era aquela mulher. Olha, esse daí é o Alexandre. Olha, aquela lá, não é a Andréia que saiu daqui? Não, havia um simbolismo todo no nome de Noemi. Noemi quer dizer amável, agradável. Olha, não é tão agradável, tão sorridente, tão de bem com a vida, tão jubilosa. E aí olha o que ela diz. Agora ela quer ser conhecida como Mara, e ela se justifica: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi carrega no seu coração agora uma grande amargura. Ela perdeu a sua família, ela perdeu sua esposa, ela perdeu os seus filhos, a sua descendência está ameaçada. A devoção ao dinheiro, o amor ao dinheiro, o apego aos recursos financeiros e a pseudo-segurança que ele dá, acabou com a sua família, tomou aquilo que ela tinha de mais importante, porque é isso que o dinheiro faz, o apego ao dinheiro faz. Ele rouba os nossos relacionamentos, a devoção ao dinheiro, ao recurso financeiro, a essa ilusória segurança que ele dá, nos roubam o relacionamento com os nossos filhos. Tem muita gente que não vê os filhos crescer porque está ocupado demais trabalhando. Está ocupado demais para conquistar algo para os filhos, para a família, e acaba esquecendo-se de doar aquilo que a família mais precisa, aquilo que é mais relevante, que é a presença, que é o compartilhamento de vida. Isso aconteceu com Noemi. Ela se viu furtada do que era realmente importante, a sua família. 10 anos se passaram e Noemi
se tornou uma pessoa pior. Ela pensou que a fuga para o dinheiro lhe traria benefícios, mas isso só a transformou numa pessoa pior. Porque é isso que o dinheiro faz, a devoção a ele faz. Torna as pessoas piores. Há um autor chamado Gary Chapman, ele diz que o dinheiro é um bom servo, mas ele é um péssimo. Ele é um péssimo patrão. E essa mulher está com o coração tão amargo, ela está tão amargurada, que ela chega a responsabilizar Deus por tudo que tinha acontecido com ela. As pessoas são mestres em fazer isso. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 20, o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Essa mulher, ela insiste em responsabilizar Deus, porque assim como nós, ela tem dificuldade em reconhecer os seus próprios erros. Muitas vezes a gente faz isso e as coisas fracassam, ou se nós fracassamos, a gente se envergonha em assumir as nossas responsabilidades. Às vezes nós responsabilizamos até Deus. Não foi isso que Adão fez quando ele caiu em pecado? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. E aí a gente olha para as circunstâncias que a gente vive e a gente fala assim, também se Deus tivesse me dado um emprego melhor, se Deus tivesse me dado uma colheita maior, se Deus não tivesse permitido que eu ficasse doente, se Deus não tivesse permitido que a enfermidade entrasse na minha casa, se Deus não tivesse permitido que fulano ou ciclano tivesse chegado ao poder e acabado com a nossa economia, e a gente não é capaz de olhar para as situações adversas que a gente vive e reconhecer que nós tomamos decisões erradas. Dificilmente a gente diz assim, eu fui o responsável. Dificilmente a gente vai dizer assim, eu fiz o que eu não devia, ou eu agi de maneira impensada, eu não consultei Deus, e muitas vezes a gente faz isso, né? Deus é o bombeiro que vem apagar o incêndio. Ele nunca é o conselheiro para a gente antes da gente tomar as nossas decisões. E aí a gente, às vezes, quer terceirizar a responsabilidade, fazendo Deus responsável por nossas atitudes. Eu quero encerrar, irmãos, fazendo algumas reflexões aqui, algumas perguntas reflexivas. Quem nós somos diante das crises? Nós somos o Elimeleque, que duvida da providência de Deus, que pensa ser capaz de dar solução aos seus problemas, ou somos como Boaz, que enfrentou a crise com coragem, que enfrentou a crise na dependência. Quando a gente enfrenta situações adversas, nós procuramos o hipotético caminho mais fácil, longe da presença de Deus, fazendo muitas vezes aquilo que Deus desaprova, ou mesmo sofrendo as consequências com resignação, nós nos mantemos na presença de Deus. Quem nós somos na hora da crise? Nós somos aqueles dispostos a sacrificar a família, seja com convivência, com tempo, enfim, com tantas outras coisas, em nome do conforto financeiro. Como que você tem agido diante das crises? Com dignidade e confiança?
confiança em Deus, não nos nossos recursos, mas em Deus, no Deus que faz promessas, o Deus que prometeu estar com a gente, um Deus que prometeu sustentar a nossa vida e a nossa família, quando nós nos colocamos diante dele. Como que você tem reagido? Você tem sido amargurado, coração amargurado, responsabilizando Deus? Ou você tem buscado Deus para a resolução dos seus problemas e dos seus problemas financeiros? Eu vivi um tempo de crise financeira. E esse tempo de crise ainda continua. Essa crise não passou ainda não. Mas eu tenho procurado descansar sob as asas de Deus, sob o poder de Deus. Ele é o nosso sustentador. Ele é aquele que prometeu dar pão para a nossa casa. E o Deus que promete, ele jamais deixa de cumprir. As dificuldades que a gente enfrenta em família, inclusive financeiras, não são culpa de Deus. São muitas vezes resultado da nossa desobediência. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra de Deus nos diz que muitas coisas podem acontecer, mas jamais há de acontecer um justo desamparado. Nós precisamos confiar, nós precisamos depositar em Deus a nossa confiança e não sacrificarmos as nossas famílias. Tem tanta família sacrificada, mas que Deus tenha misericórdia da gente, que a nossa não seja, para nosso conforto, para nossa alegria e para a glória do nome do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez?